Seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal e hoje o vídeo é maquiando o cliente, maquiando essa madrinha de casamento maravilhosa. A cor do vestido dela é um azul bem clarinho, então a gente seguiu uma maquiagem para combinar com isso. Começo fazendo toda a higienização da pele dela, tô gostando bastante desse tônico da Nivea, acredito que é a terceira vez que eu já recompro ele. Tenho usado muito o dele, né, o da Nivea e também o do The Body Shop. Depois, para começar já a parte de hidratação, eu uso esse Oil Shine da Thalita Barrichello para me dar mais resistência e mais hidratação, fora o vício, né, que esse produto entrega. Se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Depois desse produto que eu começo a fazer de fato uma hidratação um pouco mais potente, eu uso bastante o Cicaplast da La Roche. Ele é um hidratante muito bom e ele é legal que você consegue usar em absolutamente todos os tipos de pele. Você só muda a quantidade. Peles oleosas você usa menos, pele seca você usa mais. Depois de todas essas etapas, a gente vai para a blindagem da Prelesco Catarina Hill. Espero secar bem esse produto para começar a aplicar os outros logo em sequência. Como a minha cliente tinha algumas manchinhas, marquinhas de acne, essas coisas, eu usei uma camuflagem, essa da Maquier, na cor Noir, e fui pontualmente nesses lugares onde ela tinha um pouco mais de mancha antes de começar a usar a base. E a aplicação da base eu fiz com a esponjinha mesmo. Como a gente faz uma pele muito intensa, você consegue ver que o aspecto da pele fica viçoso, fica brilhoso, fica com aquele ar de saudável. E para os clientes que não gostam, não tem problema, a gente vai selar tudo e aí não vai ficar esse excesso de brilho, mas eu acho muito bonito ver assim a base como fica com a pele translúcida, sabe? Como a base ficou um pouco mais escura, eu vim usando um corretivo para fazer uns pontos de iluminação, nada muito exagerado, mas só realmente para quebrar esse tom um pouco mais escuro que a base ficou. Ela estava bastante bronzeada, então eu tentei bronzear também o rosto para não dar tanta diferença quando ela estivesse vestida. Pro contorno eu usei essa paleta, The Skill of Beauty, da Ruby Rose. Me impressionou muito essa paleta, porque ela tem uma espalhabilidade muito boa, ela rende horrores e tem tons magníficos, principalmente para peles médias e escuras. Então eu achei assim, perfeita. Foi um dupe de cores da paletinha da MAC, aquela paletinha de tons mais escuros para pele negra. Eu achei assim, bem interessante. Pra pó, eu fui selando todo o rosto dela com o pó da Catarina Hill. Fui usando uma esponja e fui pressionando esse pó pra dentro da pele pra realmente selar sem deixar nenhum excesso. E eu evito ali a região de contorno e blush pra selar já com os próprios contornos e blush em pó, pra não ter tanto problema, né? Tanta diferença. Eu amo dar uma corrigida na base com o pó, como você pode ver. Então, só de colocar esse pó um pouquinho mais claro já assentou bem melhor a pele dela. Com o pó 16 da Catarina Hill, eu fui selando todos os contornos, porque eu usei já um contorno mais escuro nela. Então, eu só fui realmente selando ali aquela região e tirei o excesso de pó do rosto dela. Para blush, eu usei um tom um pouco mais laranja queimado, para combinar também com a pele dela, né, com esse fundo mais bronzeado. E esse blush já tem um acetinado muito bonito. Então, acaba que você precisa passar menos iluminador quando a gente usa esse tipo de blush, para cliente não ficar aquele aspecto muito brilhoso. A maioria não gosta muito. Para os olhos, eu comecei preparando a pálpebra dela com um corretivo. E o olho, eu achei ele bem noiva, confesso. Ficou bem bonitinho. E ele foi um pouco mais delicado para combinar com o horário do casamento, que era um horário mais final de tarde. Então, precisava ser uma maquiagem delicada para o final do dia, mas que se comportasse bem também para a noite. E, óbvio, não chocando tanto com o vestido dela, porque o vestido dela era um tom de azul Tiffany, um Serenity, não lembro muito bem, mas era um tom de azul bem suavezinho. Então eu achei que essa maquiagem foi bem complementar. Nos olhos eu comecei a usar um tom de marrom mais quente para fazer essa complementação com o tom de azul do vestido. E eu fui intensificando esse produto, eu usei praticamente só ele nesse início para fazer a estrutura do esfumado. Fui fazendo um olho um pouco mais na diagonal, tanto na parte externa quanto até ali mais ou menos o meio da linha do côncavo, fui levando esse produto. E depois, com um pincel menor, eu fui alongando esse esfumado. No canto interno, eu selei com um pó compacto, só pra gente poder aplicar o brilho e ter um pouco mais de durabilidade e não vincar tanto nas linhas finas dos olhos. Então, fui usando esse pigmento para dar um glow maior para essa maquiagem. Depois, eu fui fazer a parte inferior. Eu usei outro tom de marrom de outra paletinha.
foi fazendo esfumado e conectei ali a parte de baixo com a parte de cima para dar um acabamento um pouco mais profissional para a nossa maquiagem. E uma coisa que é muito importante fazer, mesmo se o seu cliente não queira delineado gatinho, é fazer um delineado de acabamento, que é um delineado praticamente, ele serve só para você colar os cílios. Ele é um direcionamento para você colar os cílios e dá a impressão de que os cílios da sua cliente começam ali do início do olho dela até o final. Então, ele é um delineado, assim, essencial para um acabamento bonito para os seus cílios, tá? E para fazer esse delineado, eu usei o delineador da Inglot, número 77. Depois, colei o cílio. O modelo de cílio que eu usei nela foi o H13. E fui dando um acabamento, pintando ali o restinho de cola que ficou. Outro acabamento muito importante para fazer nos cílios é a finalização com máscara de cílios para o cílio da sua cliente não ficar branquinho. Eu gosto muito dessas escovinhas, na verdade, descartáveis. Eu sujo elas bastante com máscara e depois eu venho depositando em toda a extensão do olho, pintando, realmente focando nos cílios naturais dela. Pro batom eu usei um da Dridi, que tem saído muito no estúdio. A durabilidade desses batons são, assim, surreais e ele tem um acabamento semi-mate. Então ele fica muito confortável na boca. E esse foi o resultado final da maquiagem. A cliente amou, ela já era maravilhosa, ficou mais maravilhosa ainda. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Confere a playlist de outros tutoriais e passo a passo que eu tenho aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.